Continuidade então, pessoal, vamos discutir mais um pouquinho aqui. Vamos falar agora então, uma vez entendido o que é um espelho esférico, né, no vídeo anterior, vamos entender aqui os elementos que compõem um espelho esférico, tá legal? Então vamos por parte, pessoal, devagarzinho, passo a passo, nós podemos entender isso daqui, ó. Então, eu peguei aqui um espelho esférico, não importa se ele é côncavo ou convexo, né? Quando eu trato de elementos do espelho esférico, vale tanto para um quanto para outro, né? Então, eu peguei aqui um pedacinho de espelho, um pedacinho de uma esfera, ou seja, uma calota, em outras palavras, é o espelho esférico propriamente dito, tá legal? E passei aqui um eixo, não sei se está desenhado aqui, ó, bem em cima da linha do caderno, que eu vou chamar de eixo óptico principal, tá legal? Então vamos lá então. Então eu vou destacar alguns pontos aqui, ó. Pessoal, esse C aqui, ó, o C seria o chamado centro de curvatura, tá legal? Então se você pega aqui uma esfera, eu vou fazer o desenho à mão, mas eu acho que todo mundo já deve ter feito isso nas aulas de geometria, né? Se você pega uma esfera, a esfera tem um centro. Tá bom? Geralmente a gente representa pela letra C. É o mesmo que está aqui, pessoal. Então, o centro de curvatura seria, se eu continuasse aqui o desenho, o contorno aqui do meu espelho, ó, eu teria uma esfera, né? Porque o espelho esférico, ele nasce de uma esfera, né? É uma calota que a gente chama. É um pedacinho de uma esfera, tá bom? Então, se eu continuasse aqui o contorno do meu espelho esférico, eu também teria um ponto central, que é o mesmo aqui da esfera, é a letra C maiúscula. Então é chamado de centro de curvatura, tá legal? Esse ponto que está aqui, pessoal, é justamente o ponto, né, que o espelho intercepta com o eixo principal. É chamado o quê? De vértice do espelho, tá legal? Bom, voltando aqui à minha esfera, então o segmento que sai do centro da esfera e chega até qualquer ponto da esfera aí, ó, é chamado de raio da esfera, ou do círculo, né? Tanto faz, da circunferência, na verdade, né? Esfera eu acho que seria mais uma figura geométrica espacial, né? Então seria círculo ou circunferência. Desculpa aí pela confusão, pessoal. Então nós temos o raio. Então esses pontilhados que eu coloquei aqui, ó, seria o quê? Seria o raio da esfera, que aqui em espelho nós vamos chamar de raio de curvatura do espelho, tá legal? Pessoal, então aqui, ó, o ângulo, né, que limita aqui tanto o começo quanto o fim do espelho, esse ângulo aqui que eu representei pela letra grega minúscula alfa, ele é chamado de ângulo de abertura do espelho, tá certo? Pessoal, e as imagens que mais para frente eu vou desenhar aqui, né, como as imagens são formadas nesse tipo de espelho, as imagens elas ficam razoavelmente nítidas, né? Se esse ângulo de abertura ele for pequeno, ele tem que ser menor que 10 graus. Qualquer ângulo maior que 10 graus, pessoal, as imagens já não vão ser perfeitamente nítidas, né? Nós chamamos essa condição, ou seja, o ângulo de curvatura, né? O ângulo de abertura, desculpa, do espelho, eu estou confundindo aqui com raio de curvatura. O ângulo de abertura do espelho, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um valor menor do que 10 graus. Isso é chamado de condição de nitidez, tá bom? Aí, pessoal, se você pegar CV, a distância que vai do centro de curvatura até o vértice do espelho, CV, é chamado de raio de curvatura. Pessoal, pegando essa distância CV e dividindo por 2, nós vamos achar esse ponto que está aqui, ó. Esse ponto aqui é chamado de foco principal do espelho. Então, de novo, quanto é que vale o F, a distância F aqui, ó? Ou CF ou FV, a distância tem que ser igual. Então, é igual a CV, né, que é o raio de curvatura, é a mesma coisa que o R, ó, é o raio de curvatura. Tá bom? É o mesmo comprimento do R, ou seja, é o raio, né? Então, a metade do raio, pessoal, olha lá, CV dividido por 2, é chamado de foco principal, tá bom? Uma outra condição de nitidez aí, pessoal, além do ângulo de abertura ter a obrigação
de ser menor do que 10 graus é que qualquer raio de luz que incide no espelho, tá certo? Aqui eu estou colocando exemplo, do jeito que eu estou falando, seria um espelho côncavo, né? Mas poderia também ser um espelho convexo. Mas no caso aqui, ó, qualquer raio de luz que incide no espelho tem que passar paralelo ao eixo principal, tem que ser paralelo ao eixo principal. Você for incidir aqui no espelho, ó. E tem que também ser próximo do eixo principal. Então seria a segunda condição de nitidez, tá bom? Em todos os exemplos que eu vou dar agora para frente, pessoal, eu vou supor que esses raios são paralelos ao eixo de curvatura, tá bom? São próximos ao eixo de curvatura, tá bom? E o ângulo de abertura também é menor do que 10, ou seja, eu estou atendendo completamente as condições de nitidez, também conhecidas como condições de nitidez de Gauss, que é o sobrenome aí do físico, né? Que contribuiu bastante aí para o estudo dos espelhos esféricos, tá bom? Pessoal, aqui eu tenho uma imagem um pouquinho melhor, ó. Olha lá, ó. O desenho do livro sempre é melhor, né, pessoal? Meus desenhos são medonhos, né? Então você tem o eixo principal, você tem aqui o raio de curvatura do espelho, que é a mesma coisa que CV, é a mesma distância, ó. É raio tanto aqui quanto aqui e aqui também, tá bom? Nós temos o ângulo de abertura do espelho, o vértice do espelho, tá certo? E aqui o centro de curvatura, tá certo? É isso aí então, pessoal.